Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao canal Virem Tranquila, como é que vocês estão? Tranquilos? Bom pessoal, quero começar o vídeo primeiramente pedindo desculpas aí pelo atraso, né? Eu me comprometi a tentar gravar esse quadro de notícias pelo menos uma vez por semana, postar nas terças-feiras, né? Às terças. E tive imprevistos essa semana, acabei não conseguindo gravar nada. Aí fiz o roteiro anteontem, que foi... Anteontem não, ontem, que foi quarta. Tô gravando agora na quinta, esse vídeo provavelmente sai pra vocês amanhã, na sexta. Vocês podem estar percebendo também que... Desculpas pedidas aí, então. E vocês podem estar percebendo também que a qualidade tá um pouquinho melhor do vídeo, é porque eu tô filmando com a parte traseira agora do celular. Se tiver alguma coisa esquisita no meu cabelo, na minha cara, não vou estar reparando, vou reparar isso só na edição e talvez fique mesmo. Né, então peço desculpas aí também. Mas é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, vocês já viram pelo título, né? Eu vou falar de um tema um pouco polêmico, hypado, e é justamente por isso que eu tô fazendo. Eu já queria falar sobre isso, mas aí veio essa oportunidade de bandeja pra mim, que é a respeito da convocação do Neymar na Copa, né? Aqui eu não vou tentar fazer nenhum juízo de valor, do tipo, tomar um... Tipo, ah, não, tem que... Assim... Eu ouvi comentários, argumentos dos dois lados, e os argumentos pra ele não ir me pareceram mais convincentes, mas isso daí é um assunto pra outro vídeo não, porque vocês não vão ver aqui coisa sobre futebol além disso daqui, né, além de um gancho que eu tô querendo dar. Mas é isso, o Neymar foi convocado pra Copa para representar aí o Brasil nas ligas mundiais de futebol, ligas, seleções, não sei como é que fala, não manjo nada de futebol, tá bom, pessoal? Mas eu quero aproveitar esse tema para falar a respeito do Neymar e da identidade nacional, né? Da crise de identidade nacional que o Brasil vive. E eu acho que isso é algo irrefutável. Ninguém vai negar que o Brasil de fato vive uma crise de representatividade. A gente não tem nenhum. Os grandes gênios, inventores, obviamente a gente tem, né? Eu quero falar a respeito disso. Mas eu digo assim, de grande destaque na mídia e tal, é um ou outro. Mas existe uma valorização. Isso no geral, obviamente, mas eu tô querendo focar no específico do Brasil, né? Se a gente puxar pros Estados Unidos, para outros países assim, Coreia, Japão e tal, a gente vai ver que tem também esse mesmo fenômeno acontecendo. E pessoas absolutamente superficiais que eu digo assim no sentido de não tem nenhuma integridade, nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma consistência, né, nenhuma densidade. Né? Obviamente que com isso eu não tô querendo falar a respeito da parte profissional, por exemplo, do Neymar, né? Eu não tô julgando o fato dele ser mau jogador ou bom jogador, é inegável que ele é um jogador de alto nível, coisa do tipo. A questão é da figura mesmo, da representatividade, o que ele representa, né? E não só ele, né? Existem várias personalidades assim, demeritórias pro Brasil, como ele, né? De cabeça aqui eu posso citar facilmente um Primo Rico, uma Virgínia, um Pablo Marçal, que eu acho que estão ali mais ou menos no mesmo nível, né? Que tem alta relevância e baixíssima profundidade, né? Pessoas absolutamente irrelevantes pro cenário brasileiro no sentido de consistência, de representar algo pro povo, né? E o que eu acho mais triste, né? Da categoria de pessoas desse tipo é os políticos, né? Tem muitos políticos com esse perfil de... Tá vendo aí recentemente o espetáculo em torno da aprovação da escala 6x1, da aprovação do fim da escala 6x1. E aí a gente vê surgir do bueiro diversos tipos de figuras políticas absolutamente execráveis, né, que não agregam em absolutamente nada pro povo brasileiro e estão votando, inclusive, contra, né, o povo brasileiro, tentando passar essa narrativa de que a fim da escala, de alguma forma, tô tentando passar e passa, né, eu vejo muitas pessoas reproduzindo isso, cara, a narrativa de que o fim da escala 6x1 vai ser ruim pro brasileiro, etc. Eu quero falar mais sobre isso num outro vídeo, mas eu vou esperar o assunto ficar um pouco mais quente e tal, né, ele já tá quente o suficiente, mas eu sei que ele vai manter a temperatura aí por um tempo, então eu vou esperar pra falar vou falar a respeito desses temas aqui que eu falei que eu fiz só pra hypar, e é pra hypar mesmo. Inclusive ajudem esse canal a hypar, né, eu acho que não tem o botão de hype ainda disponível, mas curtam, compartilhem, se inscrevam, comentem, eu adoro quando vocês comentam aqui, fico bem feliz de verdade de saber que as pessoas não estão só assistindo, né, elas estão comentando e etc. Então ajudem aí a tornar o seu amiguinho aqui, Virem Tranquila, a ter uma vida um pouco mais tranquila. Consequentemente, você se ajuda a ter uma vida mais tranquila. Mas é isso. Então aí começou a surgir figuras do bueiro, né? Uma Júlia Zanata, um Nicolas Ferreira, que já sempre esteve aí, né? Mas uma Júlia Zanata que folgou 290 dias no ano, assim, querendo decidir quantos dias você trabalha por semana, sabe? O Bilinski lá, que fugiu de um debate, no meio de um debate, isso daí foi engraçado, né, a Kim Kataguiri, né, que são a missão, uau, os grandes defensores aí do povo brasileiro votando contra o fim da escala 6x1, né, com uma desculpinha esfarrapada que, assim, enfim, eu vou falar isso no outro vídeo, não tem nada a ver, o brasileiro não trabalha pouco, tá, é sempre essa coisa meio moralista, ninguém quer trabalhar, ninguém quer trabalhar. Mas esse não é o assunto, é só
pra exemplificar que, né, não é só o Neymar que é essa figura meio que, não sei se demeritória, mas assim, que não, de fato, não é uma boa representação do Brasil, né? E essas outras figuras e os próprios políticos que não são representantes do povo, né, são uma representação em si, né, que a função deles é representar. Então eles não são bons naquilo que eles são botados a fazer, né, pra fazer. E se a gente pega, historicamente, a gente vai ver que nunca foi feito pra fazer isso, né? Eu tava vendo um vídeo hoje, um comentário do Spotnik sobre as famílias que comandam o Brasil. Eu recomendo muito que vocês vejam esse documentário pra vocês entenderem mais ou menos essa política de coronelato e etc. É muito louco, assim, mas que exemplifica muito bem o que é a política brasileira, né? As funcionalidades da política brasileira que servem a determinados grupos, famílias, elites ali, grupos financeiros, financeiros não, economicamente relevantes, né? Pra cada um dos estados, por exemplo. E aí eu queria puxar um gancho pra falar a respeito do que compõe a identidade de uma nação, né? Assim, uma nação ela é feita de identidade, de afetos, né? Como diz aí no campo da sociologia, da filosofia, da psicologia também. Mas toda essa área de humanas trabalha com esse conceito dos afetos, que é justamente ver no outro o eu, né? Eu tenho uma empatia pelo outro porque o outro faz parte de mim, de alguma forma. E esse é um conceito de nação interessante, né? Um senso de coletividade, de ver no outro parte integrante, né? Eu acho que uma das grandes complicações, voltando a falar um pouco sobre a 6x1, de tentar engajar a população no 6x1, é que primeiro que a pauta foi reduzida, né? Porque se passasse, de fato, a lutar pelas 30 horas semanais, era pra ser 4x3, 30 horas semanais, né? Mas mesmo que fosse 30 horas semanais 5x2, você conseguiria engajar a galera que já trabalha no 5x2, porque você teria uma redução da jornada de trabalho dessas pessoas. Mas foi-se diminuída a pauta justamente pra poder meio que desengajar a galera do 5x2, né? Porque assim, pra gente, o fim da escala 6x1 pra gente, que eu digo quem trabalha no 5x2, né? Eu trabalho no 5x2. A pauta continuaria a mesma. Então, assim, não tem aquele senso de coletividade, sabe? Aquele senso de afeto mesmo e coisas do tipo. Né? E aqui eu digo que não é coisa do próprio brasileiro, mas é coisa que a própria realidade, né, material, às vezes acaba invocando na gente, né? Evocando na gente esse individualismo, né? Eu falei isso um pouco sobre a série de vídeos que eu fiz a respeito da individualização que as redes sociais ocasionam e coisas do tipo. E aí eu acho que é esse o princípio, né, que compõe a identidade de uma nação, né? A nação se ver como tal, né? Como um coletivo, como uma coisa só. Eu acho que um dos grandes problemas, por exemplo, do discurso de um Bolsonaro, né, é aquele discurso do tipo, a família brasileira, e aí você tem uma definição muito específica do que é a família brasileira. Os bons costumes, você tem uma definição muito específica do que são os bons costumes e coisas do tipo, né? Coisas que subdividem o povo de uma forma geral. Os políticos fazem isso a todo momento, né? A guerra do nós contra eles, né? Os esquerdistas, os direitistas e coisas do tipo, né? Que não tô pagando de isentão, mas esse discurso existe em ambos os campos e ele de alguma forma é necessário pra agitação política, mas quando a gente pega pra ver um macro ali, ele subdivide muito a população, né? E acaba não se tendo. E aqui eu tô fazendo uma junção de diversas coisas, né? Não é só isso, não é só um discurso político que vai fazer com que a população esteja dividida, né? A vida é difícil, a vida material, transporte público ruim, sabe? As pessoas se odeiam. Eu acho que é algo intrínseco e moral do brasileiro. É assim. Eu tava pensando esses dias, assim, é o mesmo processo de debicagem. É um assunto meio pesado de se falar, mas o processo de debicagem é basicamente quando é um método bizonho e alternativo de se fazer abate de animais de corte, né? Tipo galinhas. Então você tranca duas galinhas no mesmo lugar, pequeno, enclausuradas ali. E aí elas se estressam tanto que elas começam a se atacar, entendeu? Até que uma consegue, né, ceifar ali a existência da outra. E é basicamente isso que ocorre com o ser humano, entendeu? Então, assim, o pobre não é violento, sabe? Ele não nasce violento. Ele se torna, às vezes, violento, por vezes, né? Justamente por conta desse ambiente enclausurado, sabe? Experimenta pegar 1h30, 2 horas de transporte por dia, apertado, suado, com odores os mais diversos e desagradáveis, pra você ver se você não vai ficar com ódio da pessoa que tá... Sabe, não tem ninguém do seu lado, tem pessoas na sua frente, pessoas te impedindo, sabe? Então você cria esse instinto de sobrevivência. E tudo isso, todo esse conglomerado faz com que não tenha essa identificação nacional, né? Esse conceito de nação, de coletividade, de povo, assim, né? Existem essas coisas abstratas, então assim, a pátria, a nação e etc. Mas o que é isso necessariamente? Sabe, existe uma integração, um senso de coletividade na hora de votar, por exemplo, na hora de decidir coisas politicamente, sabe? Não tem isso, né? Eu falo isso no meu vídeo sobre aquela questão do IP, né? O hiper-realismo digital. E eu falo como essa coisa da polarização, ela tá tão
assim, intensificada, né, tão agudizada na cabeça do povo brasileiro, assim, que, pô, a Anvisa ter feito o trabalho dela em cima de uma marca ocasionou tudo aquilo que a gente viu, né? É a mesma coisa com, sei lá, uma Havaianas ou coisa do tipo. E assim, com isso que eu tô dizendo, eu não quero dizer que não há nada pra se identificar, não há ídolos nacionais. Ah, sim, eu listei algumas figuras importantes. Aqui eu falo mais da minha área, né? Da área da economia, né? De filósofos, estudiosos, pensadores do Brasil. Eu recomendo que vocês acompanhem, leiam, pelo menos entendam quem são, né? Eu acho que eu sempre falo isso, ter a compreensão da sua realidade é importante, ter a compreensão do Brasil também é muito importante, né? Desde o ano passado para esse ano aqui eu venho tentando aprender um pouco mais sobre a história brasileira, eu venho fracassando miseravelmente porque eu consigo ler bem pouco, mas eu acho muito importante saber a história do nosso país, sabe, a complexidade histórica, econômica, social que compõe a nossa realidade, né? E é importante pra gente justamente não, sabe, às vezes a gente se vê frustrado e não entende o porquê, e essas coisas, obviamente, elas podem te deixar um pouco pior. E, infelizmente, a sabedoria, ela vai te deixar triste. Mas é importante saber, né? Saber por aquilo que a gente sofre, aquilo que tira o nosso sono. Né? Aqui eu vou falar de alguns pensadores, né? Nós temos aqui o Darcy Ribeiro, que escreveu, inclusive eu falei O Povo Brasileiro, é o nome de um livro dele, O Povo Brasileiro. Eu acho que é a obra mais completa, assim, se você quer começar a aprender um pouco mais sobre história brasileira. Assim, esse livro é um livro pra você ficar detido nele por um ano, assim, sabe? Eu nunca consegui terminar ele. Cheguei ali muito próximo de terminar, mas não consegui terminar. Mas, assim, é um livro que eu julgo essencial pra você que quer aprender mais sobre história brasileira. E não liga de ficar ali, pô, lê um capítulo, relê o capítulo, grifa, anota, tudo, porque é um livro com muita informação. Ele é desse tamanico aqui. Deixa eu ver se eu acho o meu aqui. Aqui, ó, esse livro aqui, essa edição da Global Editora. Recomendo, tem a edição de 50 anos, acho que é 50 anos. E assim, irretocável esse livro, né? Cito outra figura aqui, como o Celso Furtado, né? O Celso Furtado já é mais da minha área da economia. É um cara que eu nem concordo tanto, assim, mas eu entendo a importância dele, principalmente com a criação da... Criação não, né? Mas a ajuda de criar ali a teoria do desenvolvimentismo brasileiro, e começa com uma teoria da dependência, mas ele não chega, ele se aprofunda, mas quem se aprofunda mais são outros pensadores, né? Mas ele é de uma das vertentes da escola da teoria da dependência, né? E aí já nessa mesma toada, né? Um dos grandes pensadores da teoria da dependência. E do Celso Furtado eu tenho aqui a teoria organizada. A teoria organizada não. A fantasia organizada. Um livro bastante bacana para entender como é que ele participou da criação da CEPAL, né? Os cepalinos ali, que era uma das vertentes, né? Dessa área do desenvolvimentismo. É bem bacana, assim. O cara é fora da curva, assim mesmo, sabe? E outro que eu cito, que é também dessa mesma vertente, né? Mas aí já é a teoria marxista da dependência, se eu não me engano. Que é o Rui Mauro Marini, cara, é um gênio, genial, assim. O livro dele é eu lembro do livro espanhol, Subdesarrollo e Revolução, Subdesenvolvimento, não é? Ai, cara, eu não vou lembrar o nome desse livro. Eu vou pegar também. Infelizmente eu não vou achar esse livro, mas, enfim, deixa eu pesquisar aqui. É isso, é Subdesenvolvimento e Revolução. Tem que confiar mais na minha memória. Tem o Clóvis Moura, né, um grandíssimo, eu não sei se ele era sociólogo, historiador, não sei, mas é um grandíssimo pensador a respeito do povo negro no Brasil, né, da população, dessa população que foi, né, escravizada na história brasileira, né. Ele tem um livro que eu tô vendo daqui, que é a Dialética Radical do Dialética Radical do Brasil Negro, mas ele tem outros livros, tem um livro sobre quilombos, que eu não vou lembrar o nome, tem a história do negro brasileiro. Assim, é realmente um cara muito importante para entender a história brasileira. Vamos ter a Lélia Gonzalez, que é também uma outra pensadora, mas aí para pensar já uma parte mais, um viés um pouco mais feminista e mantendo esse viés racial e etc. Né, Mira Viotti da Costa, que vai também explorar muito essa parte da escravidão brasileira, e tem um livro dela, Abolição, tem uns dois aqui da Senzala Colônia, e eu tenho outro que é do Império e República, não vou lembrar o nome. Desculpa, pessoal, não tô lembrando de nada. Eu comprei esses livros faz muito tempo, alguns eu li faz muito tempo, então assim... E aí, dentre outros, né, que vão tratar sobre teoria da dependência, né, tem o Teodoro dos Santos, tem o Alberto Guerreiro Ramos, que vai continuar nessa toada do Brasil mais racializado. E tem os modernos, né, as pessoas que ainda estão com a gente aqui, né, assim, os nossos tempos, né. Tem o Vladimir Safatli, que eu coloquei aqui, que é um filósofo, assim, absolutamente imprescindível para quem quer
quer entender um pouco mais sobre o ofício do filósofo, saber o papel do filósofo hoje em dia. Tem um texto dele que é Pensar Pós-Gaza, que é um dos textos mais lindos que eu li sobre filosofia. Foi ano passado, se eu não me engano. Eu tenho um livro aqui que tem esse texto, mas eu li na internet. Pra vocês verem que eu gostei, né? Eu li na internet e comprei o livro também. É que tem outros textos, né, no livro, né? Não sou tão burro assim. Os textos que ele escreveu sobre publicidade dos anos 90. Então, assim, a gente tem figuras, assim, absolutamente encantadoras, né? Tem dos filósofos mais famosos, né? Que tem ali o Cortella e tal. Eu simpatizo com o Cortella, mas não conheço muito o pensamento dele. Mas um cara que eu acompanho muito é o Clóvis de Barros Filho, cara. Como esse cara é fantástico, né? Assim, é um pensador fora da curva. Escuto ele quase todas as manhãs. O podcast dele, Inédita Pamonha. Cara, eu acho esse nome muito fantástico. Tem, na área da ciência, tem, por exemplo, o Miguel Nicoleles, né? Tava vendo uma entrevista dele esses dias, assim. Um cara absolutamente genial, assim. Obviamente ele produziu muito mais lá fora, mas ele é muito mais reconhecido lá fora também, né, nos Estados Unidos. Pô, pra você ter ideia, o cara entrou no plano quinquenal chinês, assim, né? O governo chinês falou, ó, gente, que a sua tecnologia, que eles fazem a integração corpo-máquina, né, humano-máquina, e a China vai explorar mais essa tecnologia. Olha que absurdo, né, cara? Como é que é, assim, né? E aqui, e todos esses filósofos, todos esses pensadores, tudo que eu digo aqui, eles não têm por base só a valorização do povo, mas a valorização do governo, né? O Miguel Nicoleles, ele é o exemplo disso, né? Como assim, o governo também sucateia seus gênios, vamos dizer assim. Darcy Ribeiro, por exemplo, foi ministro da Educação, se eu não me engano. Isso, foi ministro da Educação. O Florestan Fernandes também, se eu não me engano, ele foi ministro da Educação, não lembro agora. Eu sei que ele participou ativa e politicamente no Brasil, mas assim, todos foram absolutamente, né, desvalorizados, rechaçados, né? E o Darcy Ribeiro sempre foi um cara muito crítico, muito assim, quando passa a patente de leis, as leis do genérico ali naquele momento ele já percebia as limitações dessas políticas, assim, sabe? Então foram caras que pensaram profundamente, assim, o Brasil. Né, o Nicoleles, eu digo aqui que é um exemplo de como os gênios são desvalorizados aqui, né? Não tem verba de pesquisa, por exemplo. Enfim, dentre outras figuras, né? O que eu quero dizer, basicamente, é esse contraste, sabe? E é sobretudo importante pensar não só como existe essa desvalorização, esse contraste, essa desvalorização dessas grandes figuras pelo povo brasileiro, que é ocasionado por diversos fatores, mas entre eles, assim, o que eu gostaria de ressaltar, que é justamente assim, desvaloriza-se uns e valoriza-se extremamente outros, mas é através de que meio, né? Então, o que eu gostaria de falar é a respeito das redes sociais. As redes sociais são amplificadores de coisas ruins, né? Eu tô... Revista toda lascada. Eu tô preparando meu ombro... Nossa, meu ombro tá doendo. Tô preparando um outro conteúdo agora sobre telas e coisas do tipo. Vai demorar pra sair, porque o livro é grande. Mas eu tô usando esse livro aqui, ó, A Máquina do Caos, do Max Fischer. Não confundir com o Mark Fisher, né? Ele fala justamente isso, essa amplificação indiscriminada das redes, né? As redes, elas vão amplificar tudo aquilo que faz as redes rodarem, né? Que vão dar engajamento. Obviamente que tudo tem um viés, né? Ali, vamos dizer, ideológico, né? Porque eu citei no meu vídeo a respeito das redes sociais que elas não vão amplificar um discurso dissidente que vai falar a respeito da derrubada dos monopólios das redes, por exemplo. Né, mas assim, o algoritmo, de forma geral, ele vai dar uma amplificação a tudo quanto é tipo de conteúdo. E aí ele não faz distinção por qualidade, né? Não é uma distinção qualitativa. Não existe marketing ruim, né? Por exemplo, a melhor opção é sempre aparecer. E é sempre mesmo, sempre aparecer. Então, assim, você vai ver pessoas fazendo coisas absurdas na internet pra aparecer. Dentre outras coisas que a gente já conhece, né? Todo mundo tá inserido aqui nas redes sociais, senão vocês não estariam me assistindo. E aí dá projeção pra esse tipo de pessoas, né? Pra um Pablo Marçal, pra um Primo Rico, pra uma Virgínia, pra um Carlinhos Maia, né? Que é outra das figuras deploráveis que eu acabei não citando, né? Pro Mar, ainda assim, ele toma uma projeção, ele escapa, né? Por incrível que pareça, por mais que, por irônico que ele seja, dele ser a figura central do vídeo, ele é, inclusive, a que menos sofre dessa lógica das redes. Obviamente que ele sofre em alguma medida, mas ele apareceria de qualquer forma, porque ele é um astro mundial, assim, né? E essa projeção indiscriminada, ela valoriza muito mais a quantidade de coisas, o engajamento de coisas que são produzidas ali, do que necessariamente a qualidade. Não é à toa você vai ver, né, os políticos deixando de serem políticos, né? Assim, eu fico indignado de ter que falar sobre esse absurdo. E provavelmente vai ter pessoas aí que vão estar me assistindo, vão estar me xingando, falando, ai, nossa, o Nicolas Ferreira faz muito pelo Brasil. Pô, obrigado, Nicolas, você fez 3 rios pelo Brasil. Então, assim,
deixando de ocupar, de fazer seu espaço, de fazer sua função na sociedade pra atender uma lógica algorítmica de, tipo, produza, sabe? Fale a maior abobrinha do planeta pra você poder engajar e chegar ali no seu eleitorado que te elegeu muito provavelmente por conta disso que você tá fazendo, né? Eu disse num vídeo passado, a ironia nos tiraniza, né? Então as pessoas elas são levadas a reproduzirem certo tipo de lógica dentro das redes sociais porque aquilo dá uma espécie não, dá engajamento, né? As pessoas... É muito difícil você ver, por exemplo, os memes, né? Os memes, eles se tornam sem graças quando os memes começam a tentar fazer aquilo que eles não foram feitos algoritmicamente pra fazer, né? Então, um cara que viralizou tocando violão, se ele começar a tentar tocar bateria, o pessoal vai falar, chato, né? Eu gostava de quando ele tocava violão, entendeu? Ou quando, né, satura de alguma forma. Mas é isso que eu quero que vocês entendam, é só isso, assim, sabe? Existe essa lógica de disfuncionalidade das redes sociais, né? Então o político deixa de exercer a sua função, o dentista deixa de exercer a sua função única e exclusivamente para exercer a função de influencer também, né? Quem não viu a moranguete na mesa do consultório, lá na cama, na maca do consultório, fazendo limpeza, sabe? É esse tipo de absurdo e é esse tipo de valorização que a gente tem, esse tipo de superficialidade, né? Um mar de informações extremamente rasas, né? É aquele conceito de realidade, de prático inerte do Sartre, né? Que eu citei no outro vídeo também. Tô me autorreferenciando para que vocês assistam os outros vídeos, por favor, assistam os outros vídeos. Vejam os vídeos do canal, deem like, comentem. Vou ficar pedindo isso daí porque eu sou um mendigo agora. E aí, essas coisas não operam pura e simplesmente do nada. Então, assim, o povo brasileiro valoriza essas coisas, caramba, hein? Questões culturais. Não, é o próprio algoritmo, né? Assim, atende a funções do capital, lembra que eu falei? Né? A gente estar no tempo da máquina não é pura e simplesmente por mera operacionalidade da sociedade. É com um projeto de valorização do capital. Então, assim, nesse livro, A Máquina do Caos, logo no começo já mostra que, assim, as redes sociais elas entenderam que o que vai fazer mais rápido a mercadoria delas, que é as visualizações, o acesso, o tempo de acesso, girar, né? Ou seja, quando uma mercadoria gira, ela retorna para o processo produtivo, ela se torna capital, né? Ela foi vendida, né? E o produto das redes é você aí que tá me assistindo, né? Você é o produto e o produtor ao mesmo tempo, né? E para que se tenha esse engajamento, essa supervalorização de coisas sem valor, né? Cheio de ironia aqui, uau, frases prontas, mas é isso. Essa desvalorização de coisas essa supervalorização de coisas sem valor é amplificada justamente por essa lógica de reprodução do capital. Eu sei que vai ficar meio chato, papo de comuna, mas não é justamente isso, é a forma que o sistema opera, né? Assim, um capitalista sério, ele vai falar, tá certo, eu quero gerar lucro e efetivar o capital que eu tô investindo, né? Assim, simplesmente lógica, sabe? E aí, como eu disse, né, eu vou parar de me autorreferenciar. Não vou parar não, vocês têm que ver os outros vídeos. Mas, como eu disse, aquele excesso de real, ele gera um real amorfo, né? E é justamente através disso que as pessoas têm uma dificuldade enorme de se identificarem, né? Então, assim, é tanta informação, tantas coisas para as pessoas se engajarem, se identificarem de alguma forma, que elas acabam não tendo nada de consistente para se identificar, né? Assim, você que tá me assistindo, e aqui eu não tô tentando repelir ninguém, assim, sabe? Se você acompanha uma dessas pessoas que eu falei que são demeritórias pro Brasil, continua aí, tá tranquilo. Mas me acompanha. Eu não sou contra consumir conteúdo bobinho, assim, eu consumo muito conteúdo bobo. Sabe, eu tô vendo um moleque que ele reage agora a campeonato de corte de vegetais, tipo, simetricamente, sabe? Tipo, simetricamente perfeito. Coisa do tipo, não tenho nada contra isso, né? Eu assisto um podcast chamado Brochada Sinistra, assim, não, sabe? Não tô dizendo que é raso, assim, mas não tem problemas em consumir um conteúdo, vamos dizer, barato, entre aspas, né? Eu falo mais no sentido da lógica das redes e como isso eu vejo que afeta esse todo, assim, das redes. Obviamente não tenho nenhum dado aqui pra dizer, e tem muitos, né, provavelmente aí. Eu só não vou saber dizer mesmo, porque eu não fui atrás disso, né? Eu tô fazendo um vídeo aqui comentando uma notícia, né, tentando fazer uma reflexão em cima disso. Mas isso gera uma dificuldade das pessoas se identificarem com algo, né, de ter algo, assim, isso aqui representa o Brasil, sabe? Isso aqui representa... O Brasil, por exemplo, nas redes, ele é representado como uma fonte de engajamento, né? Isso é muito louco, assim, você vai ver um monte de gringo acenando pro Brasil pra poder conseguir engajamento.
Tipo, fazer vídeo com uma camiseta do Brasil, da seleção brasileira. Cantando uma música brasileira, ou tocando ali, a pessoa dançando e tal, um funk, por exemplo. Né, isso tudo é porque o Brasil tem fama, e não só fama, mas estatisticamente a gente é um dos maiores, a gente tá no top 5 ali, maiores usuários de redes sociais do planeta. E é isso, a gente pode se identificar com isso? Isso é algo identificável? Você se identifica com isso? Se eu falar pra você, olha, nossa característica nas redes sociais é ter alto engajamento, você se identifica? Então assim, eu digo assim como uma nação mesmo, né? Eu sei que parece tudo muito abstrato e vazio o que eu tô falando, mas assim, seja sincero e pense assim, pô, o que eu me identifico com aquela outra pessoa que tá na rede social comigo? Você pode se identificar, tipo, assim, essa mesma pessoa, mas é isso, entendeu? Saindo dessa lógica das redes. Além de, eu gosto das mesmas coisas, eu curto as mesmas coisas que essa pessoa curte. No sentido de dar like mesmo, ou eu comento nas mesmas postagens que essa pessoa comenta, ou eu sigo as mesmas pessoas que essa pessoa segue. Para além disso, o que existe de identidade nacional? Eu digo para além de uma ou duas pessoas que você tem ali em comum, né? Eu falo de nação, projeto de nação, né? É isso, não tem um projeto de nação, né? Politicamente a gente vê isso, assim. Para mim, cara, é um absurdo ter essa votação da escala 6x1 e ter gente... Cara, saiu a reportagem no Metrópole, alguma coisa sobre o Nicolas Ferreira lá. As pessoas, tipo assim, ainda... Cara, eu vi ontem... Não, hoje, eu vi hoje. Verdade, eu vi hoje. As pessoas, é isso, esse cara é ídolo demais. Pô, mano, esse cara é fantástico. Sério? Então, sério mesmo? Eu fico até meio sem palavras, assim, mas é isso, entendeu? É essa falta de ter pessoas pra se identificar. E isso parte da esfera, assim, pura e simples da valorização, né? E aí, como a gente tá nesse mundo digital, da valorização algorítmica, né? Porque não faltam figuras pra gente se identificar, né? Seja no cenário da música, seja no cenário da intelectualidade, do pensar o Brasil, né? Politicamente, né? Pessoas que pensam o Brasil politicamente, a gente tem pra se espelhar, né? Assim, por mais que você pode discordar de tudo do cara, mas dizer que um cara como, sei lá, o Jones Manuel, né, que tá fazendo um grande sucesso aí, não é uma figura inspiradora pro povo brasileiro, no sentido de tratar o Brasil de forma séria, né, e ele é um pensador hoje em dia, eu considero ele pensador, discordo de algumas coisas dele, não tenho problema algum em falar sobre essas pessoas, né, já recomendei aqui o Raul Sena, que é um cara que tá num espectro político totalmente diferente do meu, e que eu admiro muito, muito mesmo, assim, como um profissional, um empresário, né? Acho que é meritório o sucesso que tem, a grana que tem, né? E é muita grana. O cara é muito rico. Mas assim, falando sobre o Jones, assim, é o cara que ele é incontornável pra se pensar o Brasil, né? Assim, qualquer pessoa que queira pensar o Brasil de forma séria mesmo, tem que passar por ele. Não tem jeito. Mesmo que seja pra discordar. Quero discordar desse cara aqui. Boa sorte tentando. Boa sorte tentando. É um cara com bastante envergadura. Envergadura, era isso que eu queria falar. Envergadura, pessoas com envergadura, com assim, aquela pessoa que você fala, cara, eu discordo dessa pessoa, mas é difícil de discordar dela. E esse é um cara assim, entendeu? E aqui eu não tô tentando acenar pra nenhum lado. Se você, né, é de direita, recomendo que você veja o Jones, veja pra discordar, né? Acho interessante a gente colocar as nossas crenças e os nossos conhecimentos, coisas que a gente julga petrificadas na nossa cabeça, à prova, né? Se elas são tão petrificadas assim, a gente tem que colocar elas à prova pra ver se é isso mesmo, entendeu? E é por isso que eu falo que é importante ter boas inspirações, né? Essas pessoas que eu citei positivamente são boas inspirações, né? Eu acho que é um bom caminho para você começar a entender um pouco mais o Brasil mesmo, né? Começar a se identificar, falar assim, poxa, eu entendo a história desse lugar aqui em que eu tô, eu me identifico com ele e com essas pessoas. Quando você começa a entender a história do Brasil, você começa a se tornar uma pessoa um pouco mais, não diria benevolente, mas de fato começar a ver um coletivo ali, né? Começar a ver um país como um todo, né? Começar a se entender como parte do todo, que eu acho que é o mais importante. E estudar a história brasileira, estudar a história no geral, te faz ter esse tipo de pensamento, não ficar com a cabeça de ver como muitas pessoas historicamente se conectam com você, né? Os problemas que você passa hoje são problemas que tinham 100, 200 anos atrás, né? A escala 6x1, você que tá me vendo aí, que tá na 6x1, obviamente que, dadas as proporções, tá numa luta muito parecida com o que uma mulher, uma criança, passava na era da Revolução Industrial em outros países, na nossa era aqui. Na nossa era não, no nosso país, com relação à escravidão, por exemplo, né? E você pode ver que os argumentos para defesa dessas coisas são muito parecidos, né? Então, assim,
O mesmo argumento que tinha na época da abolição, de que tinha um grupo específico tentando fazer a remuneração dos grandes fazendeiros donos de escravos, hoje em dia existe um grupo específico tentando fazer a remuneração das grandes empresas que trabalham com a 6 por 1, por exemplo. Né? O ressarcimento, né? Absurdo, né? E tudo que eu falo aqui, tenha bons ídolos, tenha inspirações, etc., é de forma crítica, né? Nunca é assim, simplesmente, gostei da cara desse maluco aqui, vou acompanhar ele, gostei da cara dessa moça aqui, vou acompanhar ela. Não, tipo assim, é entender o que essa pessoa tá falando, entender se o que essa pessoa faz, se for um político, por exemplo, ou as coisas que essa pessoa estuda, fazem sentido pra você, fazem sentido com a sua realidade, né? Não é simplesmente olhar e falar, legalzinho, hein, pô, vou começar a acompanhar essa pessoa. Não, é assim, de forma crítica mesmo. E isso eu falo mais pro campo do pensamento, né, do pensar no Brasil, da política e coisas do tipo. Mas até mesmo sei lá, na música, na arte, por exemplo, né? Pô, esse artista é uma pessoa legal, uma pessoa interessante, tem um pensamento legal, tem um pensamento sobre o Brasil, interessante sobre a minha realidade, né? O que ele produz conversa comigo de alguma forma. Eu não tô querendo dizer que a gente não pode acompanhar coisas que não conversam com a gente em absolutamente nada, né? Eu gosto muito de ver filmes, e eu vejo filmes que não conversam em absolutamente nada com a minha realidade. Eu jogo videogame, que é uma indústria que não conversa quase nada com a realidade brasileira. Assim, não é isso. É simplesmente... O que eu falo de forma crítica é basicamente sair da lógica das redes. Eu acho que é mais certo eu falar por esses termos, assim. Né? É não se deixar levar pela lógica das redes, né? Porque as redes, elas operam numa criação de gosto. O gosto é criado, né? E as redes, elas operam isso. Não só as redes, mas os streamings, por exemplo, operam na criação de gosto de filme, desenho, música e por aí vai. E é tentar pensar criticamente fora desse caminho, né? Desse caminho das pedras que te jogam meio que pra superficialidade, pra ignorância, coisa do tipo. Eu acho que é isso. Essa é a lição que eu tento deixar aqui pra vocês, me utilizando do hype da Copa e do Neymar. E eu espero que vocês gostem, tenham gostado aí da reflexão. Tentei dar o meu melhor, não sei se eu consegui. Mas é isso, eu gravei esse vídeo já uma vez. Ficou bem ruim, porque eu fiz sem roteiro. Agora eu organizei um roteirinho bonitinho. Acredito que seja melhor. Então, por isso, me deixem aí um like, um comentário. Tenta não me xingar, mas assim, pode discordar à vontade. Falar, não concordo com isso, com aquilo. Não, acho que essas pessoas que você citou não são interessantes. Ou cite pessoas que você acha interessante. Que você fala assim, essa pessoa aqui, ela é fantástica pra você entender um pouco melhor sobre música brasileira. Essa pessoa aqui é fantástica pra você entender um pouco melhor sobre cinema, coisa do tipo. Deixem aí suas recomendações, suas inspirações. Tá bom, pessoal? Bom, é isso aí. Acho que terminamos o trabalho por aqui. E é isso. Fui!